Desde que eras pequena, aprendeste a moldar-te segundo as expectativas do mundo que te rodeava. Descobriste que, para seres aceita, devias reprimir certos impulsos, comportar-te de uma forma específica e encaixar-te num molde que, sem perceberes, acabou por transformar-se numa jaula invisível. Mas o que aconteceria se pudesses recuperar a conexão com a tua essência mais autêntica? E se a chave para despertar o teu poder feminino estivesse em curar a menina que um dia foste e que, no mais profundo de ti, ainda segue à espera de ser ouvida? Carl Jung ensinou-nos que dentro de cada pessoa habita um arquétipo infantil, uma parte da nossa psique que conserva emoções, crenças e feridas do passado. Esta menina interior não desaparece com o passar do tempo, mas sim esconde-se no mais profundo do nosso ser, influenciando as nossas decisões, a nossa autoestima e a maneira como nos relacionamos com os outros. Se alguma vez sentiste que te custa aceitar-te por completo, que repetes padrões de autossabotagem, ou que há uma desconexão com a tua feminilidade, é possível que a tua menina interior siga à espera de ser curada. Nesta viagem, exploraremos como reconhecer e curar essas feridas ocultas, como integrar as partes de ti mesma que foram reprimidas e como recuperar a autenticidade e vitalidade que te pertencem por direito. Através da psicologia de Carl Jung, aprenderás ferramentas práticas para iniciar um processo profundo de autoconhecimento e transformação. Não importa o quanto sintas que te afastaste da tua essência, sempre existe um caminho de regresso. Jung descreveu a psique humana como um conjunto de arquétipos, padrões universais que influenciam a nossa forma de perceber o mundo e de nos vincularmos aos outros. Um dos mais importantes, embora muitas vezes ignorado, é o da menina interior. Ela segue viva dentro de ti, não importa a idade que tenhas. As suas emoções, crenças e feridas seguem presentes, moldando a tua vida de formas que talvez ainda não compreendas por completo. Se em algum momento sentiste medo da rejeição, dificuldades para estabelecer limites ou uma sensação constante de não seres suficiente, é possível que a tua menina interior esteja a carregar experiências não resolvidas. Jung afirmava que, até que o inconsciente não se torne consciente, ele dirigirá a tua vida e tu chamar-lhe-ás destino. Isso significa que, se não curares essas feridas, seguirás a repetir ciclos de dor, relações insatisfatórias e padrões de autossabotagem sem entenderes o porquê. Existem sinais claros de que a tua menina interior precisa de ser reconhecida e curada, como, por exemplo, o medo do abandono ou da rejeição, dificuldade para confiar nos outros, baixa autoestima ou sensação de não seres suficiente, dependência emocional nas relações, desconexão com o teu lado mais intuitivo, criativo ou sensível. Se te identificas com algum destes pontos, é um sinal de que é momento de voltar o olhar para dentro e começar a reconectar com essa parte de ti que foi relegada ao silêncio. Um dos conceitos-chave de Jung é a sombra, essa parte da nossa psique onde escondemos tudo aquilo que a sociedade, a família ou as nossas experiências nos fizeram acreditar que não é aceitável. Muitas mulheres reprimiram aspectos essenciais da sua feminilidade, da sua sensibilidade, da sua criatividade, da sua intuição e da sua autenticidade, num intento de se encaixarem num mundo que as condicionou a serem de uma determinada maneira. Mas curar não significa rejeitar o que foste, nem fugir do teu passado. Curar implica integrar todas as partes de ti mesma, dar espaço a essa menina interior e permitir-lhe ser vista, ouvida e compreendida. O primeiro passo para este processo de cura é reconhecer conscientemente a presença da tua menina interior. Aqui tens o exercício inicial que te ajudará a iniciar este caminho. 1. Busca uma fotografia de quando eras menina. 2. Observa-a com atenção e fixa-te no que desperta em ti. Que emoções surgem? 3. Pergunta-te, o que sonhava esta menina? O que a fazia sentir-se plena e segura?
4. Escreve uma carta para ela, dizendo-lhe tudo o que ela precisava ouvir naquele então. Este exercício permitir-te-á começar a estabelecer uma ponte de conexão com essa parte de ti que esteve à espera de ser vista. Curar a tua menina interior é o primeiro passo para recuperar o teu poder e libertar a tua essência feminina. E este é apenas o começo do caminho. Acompanha-me nesta viagem rumo ao teu ser mais genuíno, onde descobrirás que tudo o que sempre estiveste à procura já está dentro de ti. Curar a tua menina interior é um ato de amor e de reconciliação contigo mesma. Não se trata apenas de recordar o passado, mas de dar a essa parte de ti o que ela sempre precisou: amor, validação e segurança. Agora que tomaste consciência da sua existência, é momento de a ouvir, entender as suas necessidades e começar a reescrever a relação que tens contigo mesma. Exercício 2. As feridas emocionais mais profundas provêm de necessidades que não foram satisfeitas na infância. Talvez precisasses de mais carinho, mais segurança, mais liberdade para te expressares sem medo do julgamento, ou simplesmente de seres vista e compreendida para te conectares com estas necessidades ocultas. Segue este exercício. 1. Busca um lugar tranquilo onde não tenhas interrupções. 2. Fecha os olhos e respira profundamente, sentindo cada inalação e exalação. 3. Imagina que diante de ti aparece a tua menina interior. Observa a sua expressão, a sua postura, a sua energia. 4. Pergunta-lhe com doçura: o que precisas de mim neste momento? 5. Permite que a resposta surja sem a julgares, sem tentar controlá-la. Escreve o que vier à tua mente, mesmo que pareça inesperado. Talvez descubras que a tua menina interior só quer ser ouvida, ou que anseia sentir proteção e amor. Talvez sinta medo, raiva ou tristeza. Tudo o que surgir é válido. Ao dares-lhe espaço e voz, começas a recuperar a conexão com a tua essência e aprendes a tratar-te com mais compaixão e amor. Exercício 3. Muitas das carências emocionais que experimentaste na infância podem curar-se quando decides converter-te na figura que a tua menina interior sempre precisou. A reparentalização é o processo de te dares a ti mesma o amor, a validação e o apoio que talvez não tenhas recebido quando eras menina. Pensa na forma como te falas a ti mesma nos momentos difíceis. Criticas-te com dureza? Tratas-te com impaciência quando cometes um erro? Agora, imagina que tens diante de ti uma menina pequena. Falar-lhe-ias da mesma forma como te falas a ti mesma? Seguramente não. Para começares a reparentalizar-te de maneira consciente, substitui a autocrítica por palavras amorosas. Nos momentos de dúvida, fala-te como o farias com uma menina que precisa de apoio. Repete afirmações para a tua menina interior. És suficiente tal como és. És valiosa, sem necessidade de demonstrar nada. Mereces amor incondicional. Curar significa converter-te na adulta que a tua menina interior precisava. É um processo profundo de transformação que te permitirá viver com mais segurança e amor próprio. Quando uma menina cresce num ambiente onde lhe ensinam a reprimir as suas emoções, a agradar aos outros e a desconectar-se da sua intuição, a sua energia feminina bloqueia-se. A energia feminina é a capacidade de sentir, receber, fluir e desfrutar do prazer sem culpa. No entanto, muitas mulheres foram condicionadas a funcionar a partir da energia masculina. Produtividade, controlo, autossuficiência extrema e força constante. Embora estes aspectos sejam valiosos, quando se desequilibram, podem levar a uma desconexão com a suavidade, a criatividade e a receptividade. Pilares fundamentais da energia feminina. Para recuperares a tua essência feminina, primeiro deves curar a menina que, em algum momento, aprendeu a proteger-se desconectando-se da sua verdadeira natureza. Exercício 4.
Reconectar com a tua feminilidade implica permitir-te experimentar a vida desde a autenticidade e a abertura, em vez do controlo e da rigidez. Para isso, dedica um momento cada dia exclusivamente para ti e pergunta-te: o que me faria sentir bem neste momento? Pode ser dançar, escrever, pintar, meditar ou simplesmente desfrutar de um momento de tranquilidade sem pressões. A chave é escolher atividades que despertem a tua sensibilidade e criatividade. A feminilidade floresce quando te dás permissão de ser sem julgamentos, quando confias na tua intuição e quando soltas a necessidade de controlo. Quanto mais te reconectas com esta energia, mais gozo e plenitude começas a experimentar na tua vida. Exercício 5. Um dos maiores bloqueios que enfrenta a menina interior é o medo da rejeição. Desde pequenas, muitas mulheres aprenderam que o amor é condicional. Se agradasses aos outros, eras aceita, mas se mostrasses a tua autenticidade, corrias o risco de seres rejeitada. No entanto, aqui está a verdade. Não precisas de mudar quem és para seres amada. Para curar esta ferida, realiza o seguinte exercício. 1. Recorda um momento em que te sentiste rejeitada. Revive a situação, mas desta vez olha-a desde uma perspectiva diferente. 2. Pergunta-te: esse rejeição definiu realmente o meu valor? 3. Responde com firmeza: sou digna de amor simplesmente por existir. O processo de cura começa quando compreendes que a rejeição dos outros não tem nada a ver com o teu valor, mas sim com as suas próprias limitações. Quando te permites reconhecer o seu dor, dar-lhe voz e atender às suas necessidades, recuperas a autenticidade e a plenitude que sempre estiveram dentro de ti. Agora convido-te a fechar os olhos por um instante, respirar profundamente e imaginar que a tua menina interior está diante de ti. Diz-lhe com amor: estou aqui para ti, sempre. Se esta mensagem ressoou contigo, encorajo-te a partilhar nos comentários. Honro a minha menina interior e recupero a minha essência feminina. Na próxima parte, aprofundaremos ainda mais os ensinamentos de Jung e exploraremos como a cura da menina interior transforma por completo a forma como experimentas a vida. Quando curas a tua menina interior, não só libertas feridas do passado, mas reescreves a tua história e reconectas-te com a mulher que sempre estiveste destinada a ser. A energia feminina é a essência da nossa receptividade, intuição, criatividade e expressão emocional. É a capacidade de sentir profundamente, de estar em harmonia com o fluxo da vida e de desfrutar sem culpa. No entanto, muitas mulheres foram condicionadas desde a infância para se desconectarem desta energia. Desde pequenas, aprenderam que mostrar emoções era sinônimo de fraqueza, que a fortaleza radicava na autossuficiência e que o sucesso se media pela produtividade, não pela conexão com o ser. Este condicionamento leva muitas mulheres a viverem num estado constante de exigência e controlo, bloqueando a sua sensibilidade e a sua capacidade de receber amor sem culpa. Carl Jung falava do arquétipo da menina interior como a raiz da espontaneidade, da criatividade e da autenticidade na idade adulta. Quando uma mulher se sente desconectada da sua alegria, da sua intuição e da sua capacidade de desfrutar da vida, sem uma constante sensação de obrigação, é porque a sua menina interior aprendeu a reprimir a sua essência. Se olharmos para trás, podemos lembrar que na infância, a conexão com a energia feminina era natural. De meninas, não nos preocupávamos com a opinião dos outros, nem pensávamos no futuro enquanto brincávamos. Expressávamos as nossas emoções com liberdade, dançávamos sem medo do ridículo e maravilhávamos-nos com os pequenos detalhes da vida. Mas, com o tempo, a sociedade, a educação e as experiências dolorosas fizeram-nos acreditar que ser espontâneas, intuitivas e sensíveis era algo que devia ser corrigido. Aprendemos a calar as nossas emoções para nos encaixarmos, a reprimir os nossos impulsos criativos para sermos responsáveis.
e a priorizar a aprovação externa sobre a nossa própria essência. Aqui é onde começa o bloqueio da energia feminina. Exercício 6. Para desbloquear esta energia, é necessário regressar à naturalidade com que a experimentávamos de meninas. Este exercício ajudar-te-á a lembrar como era viver desde a autenticidade. 1. Busca um lugar tranquilo e fecha os olhos. 2. Respira profundamente e permite que a tua mente viaje até uma memória da infância em que te sentiste completamente livre e feliz. 3. Pergunta-te: onde estava? O que fazia? Como me sentia? 4. Reflete sobre que aspectos da tua infância te faziam sentir mais conectada contigo mesma. 5. Escreve uma lista de atividades que costumavas desfrutar de menina. 6. Escolhe pelo menos uma delas e realiza-a esta semana. Talvez adorasses pintar, dançar, brincar com plasticina, fazer bolhas de sabão ou simplesmente correr descalça sobre a relva. Recuperar estas experiências ativa partes do teu ser que estiveram adormecidas por muito tempo. Para muitas mulheres, ser vulneráveis representa um risco. Talvez tenham aprendido que mostrar emoções era perigoso, que a sensibilidade era uma fraqueza, ou que depender de alguém mais as fazia menos valiosas. Jung dizia que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas a porta para a autenticidade. Se cresceste sentindo que devias ser forte todo o tempo, que não podias confiar em ninguém ou que expressar os teus sentimentos te fazia parecer fraca, é possível que tenhas bloqueado a tua energia feminina sem te dares conta. Exercício 7. Para começar a libertar esta energia reprimida, é necessário desafiar o medo do julgamento e permitir-te experimentar a vida sem restrições autoimpostas. Identifica uma situação em que gostarias de te expressar mais livremente, mas sentes medo. Talvez gostasses de dançar sem te preocupares com como te veem os outros. Talvez queiras falar com mais espontaneidade sem analisar cada palavra. Ou simplesmente desejarias dar-te permissão para chorar quando precisasses. Pergunta-te de onde vem este medo. Quem te ensinou que não podia ser espontânea? Quando começaste a reprimir esta parte de ti, realiza uma pequena ação em que te permita ser tu mesma sem restrições. Coloca a tua música favorita e dança sem pensar em como pareces. Escreve sem censura, deixando que os teus pensamentos fluam sem correções. Se sentires vontade de chorar, faz-o sem te reprimi-lo nem te justificares. Quando te dás permissão de ser vulnerável, reconectas-te com a menina que sempre foste e que nunca deveria ter sido reprimida. Jung falava do arquétipo da mãe como a capacidade de nutrir e cuidar não só dos outros, mas também de si mesma. Se na infância a tua menina interior não foi validada ou recebeu amor condicionado, é possível que na idade adulta tenhas dificuldades para te cuidares com amor e compaixão. Isso pode refletir-se em exigir-te demasiado, sem te permitires descanso, sentir culpa quando priorizas o teu bem-estar, ter dificuldades para te dares amor e validação sem dependeres dos outros. Quando isso ocorre, é porque seguimos à espera que o mundo exterior nos dê o amor que não recebemos de meninas. Mas aqui está a chave. Agora, tu és a mãe da tua menina interior. Exercício 8. Observa o teu diálogo interno. Como te falas a ti mesma todos os dias? És amorosa ou crítica? Imagina que a tua menina interior está diante de ti. Falar-lhe-ias da mesma forma como te falas a ti mesma? Muda o teu linguagem interno. Se te enganares, em vez de te criticares, diz-te a ti mesma: está bem, todos cometemos erros, aprenderemos juntas. Se sentires cansaço, permite-te descansar sem culpa. Se precisares de amor, dá-te a ti mesma palavras de ânimo e carinho. Quando te tornas a tua própria mãe, deixas de buscar validação externa e começas a encontrar segurança dentro de ti. Muitas mulheres cresceram com a crença de que desfrutar da vida é egoísta, superficial ou desnecessário. Aprenderam que o seu valor estava no que faziam pelos outros e não no que as fazia felizes.
Mas a energia feminina floresce quando nos permitimos sentir prazer sem culpa. O prazer de descansar, de desfrutar de uma refeição com calma, de dançar sem motivo, de mergulharmos na criatividade sem um propósito produtivo. Lembra-te, não precisas de justificar a tua felicidade. Não tens de merecer o descanso. Não tens de ganhar o direito de desfrutar. Curar a tua menina interior é um processo que te leva a recuperar a tua verdadeira essência. A conexão com a tua energia feminina não é algo externo que deves alcançar. Já está dentro de ti, à espera de ser lembrada. Fecha os olhos por um momento, respira profundamente e imagina a tua menina interior a dar-te a mão. Diz-lhe com amor: estou aqui para ti, sempre. Se esta mensagem ressoou contigo, convido-te a partilhar nos comentários. Honro a minha menina interior e abraço a minha energia feminina. Na próxima parte, exploraremos como os ensinamentos de Jung podem ajudar-te a transformar por completo a tua vida, através da integração da tua menina interior. Quando curas a tua menina interior, não só libertas feridas do passado, mas reescreves a tua história e recuperas a autenticidade da tua alma. Carl Jung falava do princípio da individuação, um processo profundo de integração de todas as partes do nosso ser, sem culpa nem rejeição. Este caminho implica abraçar tanto a nossa luz como as nossas sombras, aceitando-nos plenamente, sem necessidade de justificação. Se sentes culpa ao permitir este prazer, ao tomares tempo para ti ou ao estabeleceres limites, é porque na tua infância aprendeste que a tua felicidade devia ser sacrificada para agradar aos outros. Talvez tenhas crescido com a crença de que primeiro devias assegurar-te de que todos estivessem bem antes de pensares em ti mesma. Ou talvez te tenham ensinado que desfrutar sem um propósito produtivo era um luxo egoísta, e que o valor pessoal se media pelo que fazias, não pelo que eras. Mas aqui está a verdade. O teu bem-estar não precisa de ser justificado. Recuperar a capacidade de desfrutar sem culpa é uma das chaves para curar a tua menina interior. Exercício 9. Faz uma lista de atividades que te gerem prazer e não tenham um propósito produtivo. Pode ser dançar no teu quarto sem te preocupares com como pareces, ler um livro só pelo prazer de te perderes numa história, tomar um banho longo com velas e música relaxante, sair a caminhar sem um destino específico, simplesmente desfrutando o momento. Escolhe pelo menos uma destas atividades e compromete-te a fazê-la sem culpa. Quando surgir a culpa, respira profundamente e repete em voz alta: mereço desfrutar da vida sem justificação. Ao aprenderes a receber prazer sem culpa, estás a curar a repressão da tua menina interior e a recuperar o teu direito à alegria. Curar a tua menina interior não é só um processo de recordar o passado, mas de trazer à vida adulta a liberdade, a criatividade e a autenticidade que um dia foste obrigada a reprimir. A energia feminina no seu estado mais puro é receptiva, intuitiva, espontânea e profundamente conectada com o prazer e a criatividade. Mas quando a tua menina interior foi ferida, é possível que te custe conectar com esta parte de ti. Para começares a abrir esse canal de reconexão, fecha os olhos e repete em voz alta: dou permissão à minha menina interior de se expressar sem medo. Recupero a minha feminilidade com amor e sem culpa. Se esta mensagem ressoou contigo, deixa nos comentários. Permitirei-me ser autêntica e livre. Na próxima parte, aprofundaremos como a menina interior influencia as relações amorosas, a autoestima e a autoconfiança. Aprenderás como curar estes aspectos pode transformar por completo a tua vida. Curar a tua menina interior não só transforma a relação que tens contigo mesma, mas também a maneira como te relacionas com os outros, especialmente no amor. Muitas vezes, quando as nossas relações amorosas não funcionam, não é porque não sejamos suficientes, nem porque não encontremos a pessoa adequada.
a verdadeira razão costuma ser mais profunda. A nossa menina interior segue a carregar feridas que afetam a nossa maneira de experimentar o amor. Jung afirmava que aquilo que não curamos em nós mesmos, projetamo-lo nas nossas relações. Isso significa que, se na tua infância não recebeste amor incondicional, poderás passar a tua vida a buscar validação nos outros, esperando que uma relação preencha esse vazio. Se cresceste com medo do abandono, é possível que hoje experimentes ansiedade nas tuas relações, temendo que te deixem mesmo quando não há uma razão lógica para isso. Se aprendeste que devias ganhar o amor sendo complacente, talvez te custe estabelecer limites e acabes em relações onde te sacrificas pelos outros sem receberes o mesmo em troca. Aqui está a chave. As feridas da menina interior repetem-se no amor adulto até que as tornemos conscientes e as curemos. A autoestima não se constrói da noite para o dia, mas desde a infância. Se de menina recebeste amor condicionado, ou seja, te premiavam quando cumprias as expectativas dos outros, mas te rejeitavam quando eras autêntica, é provável que hoje sintas que não é suficiente só por seres tu mesma. A autoestima genuína não se baseia em encaixar-se nem em cumprir padrões externos, mas na aceitação incondicional de si mesma. Jung dizia que o verdadeiro amor próprio surge quando integramos todas as partes do nosso ser, mesmo aquelas que tememos mostrar. Para curares a tua autoestima, é fundamental reconciliares-te com a tua menina interior e deixares de a ver como um ser imperfeito que precisa de ser corrigido. Exercício 10. Busca uma foto da tua infância. Observa-a atentamente e nota a ternura e pureza nessa versão de ti. Olha-a nos olhos e diz em voz alta: é suficiente tal como és. Não precisas de fazer nada para seres amada. Quando começas a ver-te com a mesma ternura com que olharias para essa menina, recuperas a confiança no teu próprio valor. Se de menina as tuas ideias ou emoções foram invalidadas, é possível que tenhas aprendido que a tua voz não era importante. Isso traduz-se na idade adulta como medo de expressar o que realmente pensas, tomar decisões sem duvidares de ti mesma, confiar na tua intuição e ouvir a tua voz interior. Mas a confiança em si mesma não surge de fazer tudo perfeito, mas de permitir-te ser autêntica sem medo do julgamento. Exercício 11. Cada vez que duvides de ti mesma, pergunta-te: se a minha menina interior estivesse aqui, o que lhe diria para que se sentisse segura? Talvez lhe dissesses: confia em ti. O que sentes é válido. Podes enganar-te e mesmo assim continuar a ser incrível. Quando começas a falar-te com amor e segurança, reconstróis a confiança em ti mesma desde dentro. Quando curas a tua menina interior, algo profundo muda dentro de ti, recuperas a alegria, a espontaneidade e a autenticidade que a vida adulta e as feridas do passado tentaram apagar. Mas além disso, começas a viver desde um lugar de amor próprio genuíno. Isso não só te permite sentir-te mais livre e plena, mas também transforma as tuas relações. Em vez de buscares validação externa, começas a atrair pessoas que refletem o amor e o respeito que agora te dás a ti mesma. Quando curas a tua menina interior, deixas de mendigar amor e começas a converter-te na fonte da tua própria felicidade. Na próxima parte, exploraremos este processo através da história de Sofia, uma mulher que, após anos de desconexão, aprende a curar a sua menina interior e recuperar a sua essência feminina. Prepara-te para uma viagem de transformação e autodescoberta. Sofia despertou sentindo que algo dentro dela havia mudado. Não era tristeza nem euforia, mas uma estranha sensação de clareza. Durante toda a sua vida, havia ignorado essa parte vulnerável de si mesma. Mas agora, depois daquele primeiro encontro com a sua menina interior, não conseguia parar de pensar nela. Sentou-se na cama e pegou na foto que havia encontrado na noite anterior. Observou com atenção a menina de 7 anos que um dia fora.
Os seus olhos refletiam inocência, mas também escondiam uma tristeza que Sofia nunca quisera ver. Como chegamos até aqui? Sussurrou. Pela primeira vez em anos, não sentiu a urgência de se apressar, de se levantar e seguir com a sua rotina automática. Em vez de pegar no telemóvel e verificar os seus e-mails de trabalho como fazia todas as manhãs, decidiu fazer algo diferente. Preparou uma chávena de chá, colocou música suave e permitiu-se um momento de calma. Esse pequeno ato, insignificante para qualquer um, foi revolucionário para ela. Era a primeira vez em muito tempo que se dava permissão para simplesmente estar, sem a necessidade de demonstrar nada, sem a pressão de ser produtiva. Enquanto bebia o seu chá, a imagem da menina na sua mente voltou a aparecer. Aquela pequena que havia aprendido a calar as suas emoções, que crescera acreditando que só merecia amor se fosse perfeita. E então compreendeu. Sofia não estava apenas a curar a sua menina interior, estava a aprender a ser a sua própria mãe. Os dias seguintes sentiram-se diferentes, não porque a sua vida tivesse mudado por completo da noite para o dia, mas porque algo dentro dela começara a mover-se. No trabalho, notou que já não sentia a mesma necessidade de demonstrar o seu valor constantemente. Antes, cada tarefa devia ser impecável, cada reunião devia ser uma oportunidade para provar a sua competência. Agora, embora continuasse a esforçar-se, havia um peso menor sobre os seus ombros. Surpreendeu-se quando, numa reunião, um colega fez um comentário condescendente e, pela primeira vez em muito tempo, em vez de rir desconfortavelmente ou ficar em silêncio, simplesmente respondeu com segurança: "Isso não está correto. Creio que podemos abordá-lo de outra maneira." Disse-o com calma, sem hesitar. E o mais surpreendente, não sentiu culpa por isso. Pela primeira vez, entendeu que defender o seu ponto de vista não significava ser problemática ou causar conflitos. Simplesmente estava a reconhecer a sua voz. Era como se, ao ouvir a sua menina interior, estivesse a encontrar uma nova versão de si mesma. Mas onde mais notou o impacto do seu processo foi nas suas relações pessoais. Antes, no amor, tudo era confusão e dor. Ou se entregava demasiado e acabava magoada, ou levantava muros que impediam que alguém se aproximasse realmente dela. Agora, com cada pequena ação, com cada conversa interna, começou a notar padrões que antes eram invisíveis. Recordou a sua última relação. Como, num intento desesperado de ser suficiente, ignorara as suas próprias necessidades, cedendo uma e outra vez, até que a sua própria essência se desvanecesse. Não foi ele que me fez sentir insuficiente. Fui eu que nunca acreditei que já o era. Dar-se conta disso não significou que a sua dor desaparecesse de imediato, mas permitiu-lhe começar a construir algo novo. Um dia, enquanto falava com a sua amiga Laura, atreveu-se a expressar algo que nunca antes dissera em voz alta. "Creio que nunca me permiti ser realmente amada, porque no fundo, sempre pensei que tinha de demonstrar que o merecia." Laura olhou-a com ternura. "Sofia, o amor não é algo que se ganha, é algo que se recebe." Aquelas palavras ficaram gravadas na sua mente. Uma noite, depois de refletir sobre tudo o que mudara em tão pouco tempo, Sofia decidiu fazer outro exercício de conexão com a sua menina interior. Sentou-se na cama, respirou profundamente e fechou os olhos. Visualizou a pequena Sofia novamente. Desta vez, já não estava a abraçar os joelhos num canto escuro. Agora estava de pé, mas ainda olhava com receio, como se não estivesse segura de se realmente podia confiar nela. "Como te sentiste nestes dias?" perguntou Sofia na sua mente. A menina observou-a com olhos grandes e cheios de emoção contida. "Ainda tenho medo, mas também me sinto um pouquinho mais segura." Sofia sentiu um nó na garganta. "Não tens de ter medo. Estou aqui para ti. Não vou ignorar-te nunca mais." A menina baixou o olhar, pensativa. "Prometes?" "Prometo." Nesse momento, algo dentro de Sofia se desbloqueou.
Pela primeira vez, em vez de se sentir como uma adulta quebrada que tentava reparar-se a si mesma, sentiu que estava a construir algo novo, sólido e real. Quando abriu os olhos, soube que a sua viagem apenas começava. Na manhã seguinte, olhou-se ao espelho e fez uma promessa: vou cuidar de mim, vou ouvir-me, vou amar-me sem condições. Já não queria ser a mulher que vivia com medo da rejeição, que sacrificava a sua felicidade para agradar aos outros, que reprimia as suas emoções para se encaixar. Não significava que não voltaria a cair em velhos padrões, mas agora, cada vez que o fizesse, saberia como voltar a si mesma. Pegou na foto da sua infância e guardou-a na carteira, porque agora, independentemente do que acontecesse, sabia que nunca mais abandonaria aquela menina que tanto precisara dela. Na próxima parte, exploraremos como Sofia começa a aplicar a sua cura na sua vida cotidiana e como isso transforma não só a relação consigo mesma, mas também com os outros. Curar a tua menina interior não é um destino, mas um caminho de regresso a ti mesma. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Sofia. Por um lado, sentia uma leveza nova na sua vida, uma sensação de liberdade que nunca antes experimentara. Mas por outro lado, algo dentro dela seguia a resistir à mudança. Curar a sua menina interior permitira-lhe conectar consigo mesma de uma maneira profunda, mas agora estava a começar a notar como este processo impactava as suas relações. Antes, sempre fora a pessoa que agradava aos outros, que se assegurava de não incomodar, que evitava o conflito a todo o custo. Mas agora algo nela mudara. Notou-o quando o seu chefe lhe pediu que trabalhasse até tarde, como costumava fazer. Sofia, podes ficar mais um par de horas. Antes, teria dito que sim sem pensar, sentindo que devia demonstrar o seu compromisso. Mas desta vez, algo dentro dela recusou-se a ceder por inércia. Respirou fundo e respondeu com calma: não poderei. Tenho um compromisso comigo mesma. O seu chefe olhou-a com surpresa. Estás bem? Nunca te negas a ficar mais tempo. Sofia sorriu com suavidade. Sim, estou bem. Só estou a aprender a colocar-me em primeiro lugar. E sentiu-o. Pela primeira vez na sua vida, estabelecera um limite sem se sentir culpada. Mas isto era só o princípio. Nessa noite, enquanto jantava com a sua amiga Laura, abriu-se sobre tudo o que estava a sentir. Sinto-me diferente, confessou Sofia. Mas também noto que algumas pessoas na minha vida não estão confortáveis com esta mudança. Laura assentiu com compreensão. Isso é normal. Quando decides mudar, o mundo à tua volta também reage. Sofia suspirou. Sinto que alguns amigos me veem diferente, como se esperassem que eu continue a ser a mesma de sempre. A que sempre diz sim, a que nunca se queixa. Laura olhou-a com ternura. Sofia, quando começas a amar-te a ti mesma, também te das conta de quem realmente te ama por quem és e quem só te quer enquanto continuares a cumprir as suas expectativas. Essas palavras calaram fundo. Durante anos, moldara o seu comportamento para se encaixar, para evitar ser rejeitada. Agora que estava a aprender a ouvir-se, a respeitar as suas necessidades, a dizer não sem culpa, algumas pessoas pareciam desconfortáveis. O verdadeiro desafio chegou uns dias depois, quando visitou a sua mãe. Desde menina, aprendera a agradar-lhe, a ser a filha perfeita que não se queixava, que não discutia, que obedecia sem questionar. Mas agora estava a aprender a estabelecer limites. Mãe, não quero falar disso agora, disse com suavidade, quando a sua mãe começou a criticar as suas decisões. A sua mãe franziu o sobrolho. Desde quando és tão rebelde, Sofia? Sempre foste uma menina boa. E ali estava aquela frase que desde a infância servira como uma corrente invisível. Antes, Sofia teria sentido a necessidade de se desculpar, de se explicar, de fazer tudo o possível para acalmar a situação. Mas desta vez, não. Respirou fundo e, com um tom tranquilo mas firme, disse: continua a ser boa, mãe, mas também mereço ser feliz à minha maneira. A sua mãe olhou-a em silêncio por um instante, depois suspirou frustrada.
Sempre quis o melhor para ti. Eu sei, respondeu Sofia. Mas agora o melhor para mim é aprender a decidir por mim mesma. Não foi uma conversa fácil, mas quando Sofia saiu de casa nessa noite, não se sentiu culpada. Pela primeira vez não estava a escolher entre ser uma filha boa e ser ela mesma. Estava a descobrir que podia ser ambas. O desafio seguinte chegou quando Marcos, a sua última relação, reapareceu na sua vida. Fora uma relação em que Sofia se entregara por completo. Cedera, compreendera, amara, mas nunca sentira que recebia o mesmo em troca. Quando tudo terminou, Sofia pensara que fora por não ser suficiente, mas agora, com uma nova clareza, entendia que o problema nunca fora ela. Quando Marcos lhe enviou uma mensagem, uma parte dela sentiu o impulso de responder como sempre, com ilusão, com esperança de que desta vez fosse diferente. Mas Sofia já não era a mesma. Leu a mensagem uma última vez e decidiu não responder, porque entendeu algo fundamental. Não tinha de continuar a buscar amor em lugares onde nunca o encontrara. E nesse momento, escolheu amar-se a si mesma antes de aceitar menos do que merecia. Nessa noite, Sofia preparou outra chávena de chá e sentou-se no seu canto favorito da sala. Pegou no seu diário e começou a escrever. Hoje escolhi-me a mim mesma. Não foi fácil, mas foi necessário. Estou a aprender que curar não significa que a dor desapareça de imediato. Significa que agora sei que tenho o poder de escolher um caminho diferente. Quando terminou de escrever, sentiu-se em paz. Pela primeira vez não estava a fugir de si mesma. Olhou-se ao espelho e sorriu, porque por fim estava a voltar para casa. As palavras da sua mãe ressoaram no ar como um eco silencioso. Fico feliz que estejas feliz. Nunca antes Sofia ouvira algo assim dela, e embora a emoção se remoinhasse no seu peito, também sabia que esta cura não era apenas sobre a sua relação com a sua mãe. Era sobre ela mesma. Nessa noite, ao chegar a casa, sentiu uma inquietação estranha. Durante semanas trabalhara no seu crescimento, na sua independência emocional, na sua capacidade de se amar a si mesma sem depender da validação dos outros. Mas agora que estava a alcançar essa paz interior, a sua sombra apareceu com mais força que nunca, porque curar não era só conectar com a luz, mas também olhar de frente à escuridão. Desde pequena, Sofia aprendera a ser forte, a não mostrar fraqueza, a ocultar a sua dor atrás de um sorriso educado. Mas agora que estava a mudar, o seu inconsciente começou a revelar as partes de si mesma que ainda não aceitara. Nessa noite teve um sonho. Viu-se a si mesma de menina, sentada sozinha no canto do seu quarto. Os seus joelhos estavam abraçados contra o peito e os seus olhos refletiam uma tristeza profunda. "Por que me deixaste sozinha?", perguntou a pequena Sofia com a voz trêmula. O sonho pareceu tão real que Sofia quase rompeu em lágrimas. "Eu não queria ver-te sofrer", respondeu com um nó na garganta. "Mas ignoraste-me", sussurrou a menina. "Escondeste-me. Fingiste que eu não existia." A dor na sua voz atravessou-a. Era verdade. Toda a sua vida tentara ser a pessoa forte, a que não se quebrava, a que seguia em frente independentemente de quanto doesse. Mas nesse processo traíra a parte mais vulnerável de si mesma. A menina levantou-se lentamente e olhou-a com olhos cheios de esperança. "Abraçar-me-ias agora?" Sofia sentiu o seu coração acelerar. Abraçá-la significava aceitar todo o seu dor, o seu medo, a sua tristeza. Mas também significava algo mais. Significava amar-se por completo, sem rejeitar nenhuma parte de si mesma. Com lágrimas nos olhos, agachou-se e envolveu com os seus braços a sua menina interior. "Desculpa-me. Perdoa-me por não te ter ouvido antes. Mas agora estou aqui e não vou deixar-te nunca mais." E nesse instante, o sonho desvaneceu-se. Sofia incorporou-se na cama com a respiração entrecortada. Olhou à sua volta, ainda sentindo o peso do sonho no seu peito. Mas algo era diferente. Pela primeira vez na sua vida, não tinha medo da sua própria sombra. Levantou-se e caminhou até o espelho. Olhou o seu reflexo, não com a autocrítica de antes, mas com um olhar novo. "É suficiente. Sempre foste."
Disse-o em voz alta, permitindo que cada palavra se impregnasse na sua alma. Não precisava de ser perfeita. Não precisava de ser forte todo o tempo. Não precisava da aprovação de ninguém mais. Só precisava de ser ela mesma. Dias depois, enquanto organizava o seu apartamento, encontrou uma caixa que levava anos sem abrir. Dentro havia cartas, fotografias, recordações da sua infância e de relações passadas. Cada objeto parecia contar uma história. Alguns fizeram-na sorrir, outros provocaram-lhe um nó na garganta. Pegou numa carta de Daniel. A sua ex-relação. Os seus dedos percorreram o papel, mas já não sentia a dor de antes. Acreditara que precisava de fechar ciclos falando com aqueles que a haviam magoado, mas agora entendia que o verdadeiro fecho acontecia dentro dela. Com uma profunda sensação de paz, guardou algumas coisas que queria conservar e decidiu deixar ir o resto. Queimou as cartas, não por raiva, não por rancor, mas porque já não precisava de carregar com esse passado. Enquanto as chamas consumiam as palavras que um dia a fizeram duvidar de si mesma, sentiu como algo dentro dela se libertava por completo. Na manhã seguinte, Sofia despertou com uma sensação de leveza que nunca antes sentira. Saiu para caminhar pela cidade e notou algo curioso. Tudo parecia mais brilhante, mais vivo, mais presente. Mas a verdade era que o mundo não mudara. Mudara ela. E nessa mudança descobriu a verdade mais importante de todas. Curar não é converter-te em alguém novo. É lembrar quem sempre foste antes que o mundo te fizesse duvidar disso. Sofia percorrera um longo caminho. Aprendera a ouvir a sua menina interior, a curar as suas feridas e a libertar-se das expectativas impostas por outros. Mas nesse processo também descobrira algo mais profundo. A sua história não era única. Cada pessoa carregava com o seu próprio passado, com crenças enraizadas desde a infância, com feridas invisíveis que moldavam o seu presente sem que sequer o notassem. Pessoas que cresceram aprendendo que o seu valor dependia da sua capacidade para agradar aos outros, que se sentiam desconfortáveis ao estabelecer limites, que temiam desapontar os seus entes queridos, que haviam silenciado a sua própria voz, para se encaixarem num molde que nunca lhes pertencera. Sofia entendeu então que a sua cura pessoal não era apenas um ato de amor próprio, mas também um ato de transformação coletiva, porque quando uma pessoa muda, impacta aqueles que a rodeiam. Jung dizia que a cura pessoal não só nos transforma a nós, mas também as dinâmicas familiares, porque ao romper com padrões inconscientes, damos às futuras gerações a oportunidade de viver desde a liberdade em vez do medo. Sofia não podia mudar o seu passado, mas podia escolher como interpretá-lo. Nessa noite, enquanto se preparava para dormir, pegou entre as mãos numa foto da sua infância. Na imagem, uma menina de cerca de 5 anos sorria com os olhos brilhantes e as bochechas cheias de vida. Parecia feliz. Mas Sofia sabia que em algum momento essa menina aprendera a esconder a sua luz para se encaixar. Observou-a com ternura e sussurrou: "Conseguimos, pequena Sofia." Um arrepio percorreu o seu corpo. Algo dentro dela acomodou-se no seu lugar. Passara muito tempo buscando respostas fora, esperando que alguém mais lhe desse permissão para se sentir suficiente. Mas agora sabia que a única pessoa que precisava de a validar era ela mesma. Apagou a luz e fechou os olhos com uma sensação de paz que nunca antes experimentara. Não era o fim do seu caminho. Era o começo de uma nova forma de viver. Agora quero convidar-te a fazer uma pausa, a olhar dentro de ti com honestidade e perguntar-te quanto de Sofia há em ti. Talvez, tal como ela, tenhas aprendido a ser funcional, responsável e bem-sucedida na vida adulta. Mas há uma parte de ti que ainda não está em paz. Continuas a viver sob crenças que não escolheste, mas que te foram impostas. Jung dizia: somos o que os nossos pais e a sociedade nos fizeram, mas devemos converter-nos no que realmente somos. Observa a tua vida com atenção. Quantos dos teus hábitos e crenças vêm realmente de ti? E quantos foram herdados sem questionamento? Quando estabeleces limites, sentes culpa ou medo da rejeição? Se fechares os olhos e pensares no teu menino interior, como ele se sente? Feliz? Assustado? Zangado? É possível que, como Sofia, tenhas acreditado que o amor e a aprovação só eram possíveis se cumprisses certas expectativas.
Mas agora que és adulta, pergunta-te: realmente continuas a precisar dessa validação externa para te sentires completa? Se hoje decidisses começar a curar, por onde começarias? Jung dizia: o que negamos em nós mesmos não desaparece. Apenas toma o controlo desde as sombras. Se há emoções dentro de ti que estiveste a evitar, o que aconteceria se hoje lhes desses um espaço para serem reconhecidas? Se sempre tiveste de demonstrar o teu valor perante os outros, o que aconteceria se decidisses que já é suficiente sem fazer nada extra? Se alguém te dissesse que já não precisas de te esforçar tanto para seres aceite, poderias permitir-te receber amor sem sentir que tens de o ganhar? Se tivesses a oportunidade de falar com o teu eu de há 10 anos, o que lhe dirias? Porque a verdadeira transformação não acontece fora. Acontece quando decides aceitar-te e curar-te desde dentro. Sofia não era um caso isolado. A sua história é uma representação do que muitas pessoas experimentam sem se darem conta. Viver desde as feridas do passado. Muitos de nós construímos a nossa identidade sobre uma base de crenças impostas, sobre normas que nos disseram como devíamos ser, o que devíamos sentir e como devíamos buscar amor. Mas Jung advertia algo fundamental: o que não tornamos consciente manifestar-se-á na nossa vida como destino. Até que não enfrentemos as nossas feridas, continuaremos a repetir os mesmos padrões sem entender porquê. O primeiro grande ponto de cura na história de Sofia foi o reconhecimento da sua menina interior. E aqui há uma lição-chave. Muitos desconhecem a existência do seu menino interior, mas isso não significa que ele não influencia a sua vida. Sofia, tal como muitas pessoas, estivera a viver desde a desconexão com a sua verdadeira essência. Era uma adulta funcional, trabalhadora, responsável, mas sob essa aparência a sua menina interior seguia à espera de ser vista. Se esta história ressoou contigo, quero convidar-te a fazer algo simbólico. Deixa nos comentários: hoje escolho curar-me a mim mesma e ouvir o meu menino interior. Porque a verdadeira transformação começa quando decides que mereces viver em paz com quem realmente és. O processo de cura de Sofia não foi um evento único, mas uma série de pequenos despertares que a levaram a reconciliar-se consigo mesma. O primeiro grande passo foi tornar consciente o que antes estava na sombra. Passar anos a funcionar em piloto automático, sem se deter a questionar por que se exigia tanto, por que se sentia insuficiente mesmo quando alcançava tudo o que se propunha. Mas agora começava a ver com clareza. A sua menina interior levava muito tempo à espera de ser ouvida. O seu segundo grande passo foi encontrar-se com ela. A primeira vez que fechou os olhos e a imaginou, viu uma menina escondida num canto, com o olhar baixo, como se estivesse à espera de ser repreendida. Esta imagem era profundamente simbólica. Quando não atendemos às nossas emoções do passado, elas não desaparecem. Ficam armazenadas no nosso inconsciente, à espera de serem vistas e reconhecidas. Aqui surge uma pergunta crucial. Se hoje imaginasses o teu menino interior, como o verias? Feliz? Assustado? Zangado? A forma como o vês é um reflexo direto da tua relação contigo mesma. Sofia deu-se conta de que a sua menina interior esperava um castigo, porque assim aprendera a relacionar-se consigo mesma. E quando a menina lhe perguntou com voz temerosa: "Não me vais repreender?", Sofia sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez entendeu algo que nunca antes vira com tanta clareza. A sua voz interna sempre fora uma cópia das críticas que recebera na infância. Jung dizia que a forma como nos tratamos a nós mesmos na idade adulta é um reflexo de como fomos tratados na infância. Se crescemos num ambiente de críticas constantes, é provável que tenhamos desenvolvido uma voz interna que nos julga, que nos exige perfeição, que nos castiga cada vez que cometemos um erro. Sofia não era exceção. Cada vez que se enganava, o seu diálogo interno era impiedoso. Outra vez fizeste mal. Nunca é suficiente. Não podes falhar. Essa voz era tão familiar que nunca a questionara. Mas agora que olhava para a sua menina interior, entendeu que precisava de mudar essa narrativa. Aproximou-se dela e disse-lhe com suavidade: "Não tens de ser perfeita. Só quero que sejas tu." Foi um momento de profunda libertação. Pela primeira vez, em vez de se julgar, permitiu-se abraçar-se a si mesma com amor.
Para reforçar este processo, Sofia decidiu escrever uma carta à sua menina interior. A escrita terapêutica é uma das ferramentas mais poderosas em psicologia para processar emoções profundas. Enquanto escrevia, as palavras saíam sozinhas. Querida Sofia pequena, sei que passaste muito tempo a sentir-te sozinha. Sei que acreditaste que tinhas de ser forte todo o tempo, que não podias mostrar-te vulnerável porque isso significava ser rejeitada. Mas quero dizer-te que já não tens de carregar com tudo isso. Estou aqui, vejo-te, amo-te, tal como és. Ao terminar a carta, Sofia sentiu que algo dentro dela se desbloqueara. Pela primeira vez em muito tempo, a sua menina interior sentia-se validada, reconhecida, amada. Agora convido-te a refletir. O que dirias ao teu menino interior se pudesses falar com ele hoje? Apesar de ter tido um despertar emocional profundo, nem tudo em Sofia estava pronto para mudar de imediato. Havia uma parte dela que ainda resistia, porque embora a dor do passado fosse difícil, também era familiar. Jung falava deste conflito como a luta entre o ego e o eu. O ego agarra-se ao conhecido, mesmo que isso signifique continuar a repetir padrões dolorosos. O eu é a parte de nós que busca a integração e a cura. Sofia experimentou este choque interno quando, pela primeira vez, se atreveu a estabelecer um limite no trabalho. O seu chefe surpreendeu-se. Ela sentiu um nó no estômago. Por um momento, a culpa tentou arrastá-la de volta aos seus velhos hábitos, mas então lembrou-se de algo importante. Que os outros reajam ao nosso crescimento não significa que tenhamos de retroceder. Manteve o seu limite, e quando ninguém a rejeitou por isso, entendeu que o seu medo fora apenas uma ilusão. Um dos maiores desafios no processo de cura de Sofia foi a sua relação com a sua mãe, porque não estava apenas a lidar com as suas próprias feridas, mas com as feridas de gerações anteriores. Jung dizia que muitas vezes as feridas que carregamos não são só nossas, mas herdadas. Quando Sofia olhou para a sua mãe desde uma nova perspectiva, viu algo que nunca antes notara. A sua mãe também tinha uma menina interior ferida. Também crescera num ambiente onde não lhe fora permitido ser vulnerável. E por isso, sem se dar conta, replicara em Sofia os mesmos padrões que ela própria sofrera. Este foi um ponto de viragem. Pela primeira vez, em vez de ressentimento, sentiu compaixão. Mas aqui há algo importante. Compaixão não significa justificar ou permitir o dano. Sofia entendeu que, embora a sua mãe não soubesse dar-lhe o amor incondicional que precisava, agora ela podia dá-lo a si mesma, e isso era suficiente. Quando saiu da casa da sua mãe sentindo paz, soube que algo dentro dela se transformara. Porque a cura não significa que o passado desapareça, significa que já não nos controla. Na última cena, quando Sofia pega na foto da sua infância e sussurra: "Conseguimos, pequena Sofia." Algo profundo mudara. Já não era a menina assustada, já não era a adulta exigente. Era um ser completo que aprendera a amar-se a si mesma. E esse é o objetivo final de qualquer processo de cura: reconciliar todas as partes do nosso ser e viver com autenticidade. Agora quero deixar-te uma pergunta. Que parte de ti segue à espera de ser vista e abraçada? Se esta história ressoou contigo, deixa nos comentários. Hoje escolho ouvir o meu menino interior e dar-lhe o amor que sempre precisou. Porque a verdadeira transformação começa quando decides que mereces viver em paz com quem realmente és. Ao longo do seu processo, Sofia descobrira que curar não só a transformava a ela, mas também mudava a forma como se relacionava com os outros. Os seus vínculos estavam marcados pela complacência, pela necessidade de aprovação e pelo medo da rejeição. Se alguém precisava de algo, ela estava lá sem o questionar. Se a ignoravam, buscava a sua atenção. Se a tratavam mal, encontrava uma maneira de o justificar. Mas conforme avançava no seu caminho de cura, estas respostas começaram a mudar. Um dos momentos-chave ocorreu no seu trabalho. O seu chefe, acostumado à sua disponibilidade incondicional, pediu-lhe que ficasse mais tempo. Antes, Sofia teria aceite de imediato, embora isso significasse sacrificar o seu descanso ou o seu bem-estar. Mas desta vez, sem hesitar, respondeu com segurança: "Não, hoje não posso ficar." Pela primeira vez,
estava a escolher-se a si mesma. Este é um ponto crucial em qualquer processo terapêutico. Muitas pessoas descobrem que uma das suas maiores dificuldades é estabelecer limites sem sentir culpa. Por que nos custa tanto dizer não? A resposta muitas vezes está na infância. Se crescemos num ambiente onde os nossos limites não foram respeitados, aprendemos que a nossa opinião não importava. Se cada vez que tentávamos expressar o que queríamos, nos respondiam com rejeição ou raiva, aprendemos que era mais seguro calar e obedecer. Sofia estava a romper com este padrão. Estava a reescrever a sua história, e embora esta mudança parecesse subtil, era uma das decisões mais poderosas que podia tomar. As mudanças na sua vida não se refletiram só no trabalho, mas também na sua vida pessoal. Um dos momentos mais simbólicos ocorreu quando recebeu uma mensagem de Daniel, a sua ex-relação. Antes, teria respondido de imediato, buscando uma oportunidade para recuperar a sua atenção. Mas agora, depois de tudo o que aprendera, fez algo diferente. Escolheu não responder. Não foi um ato de vingança, nem de indiferença. Foi uma declaração de amor próprio. Não responder significava que já não precisava da validação de Daniel para se sentir valiosa. Este é um descobrimento profundo em qualquer processo de cura. Quando curamos, deixamos de perseguir o que antes acreditávamos precisar. Em terapia, é comum encontrar pessoas que sentem que devem lutar pelo amor dos outros. Mas o que acontece quando te das conta de que não tens de lutar por amor? O que acontece quando entendes que o teu valor não depende de se alguém te escolhe ou não? Nesse momento, Sofia entendeu algo essencial. Não estava a rejeitar Daniel. Estava a escolher-se a si mesma. Aqui é onde muitas pessoas enfrentam um novo desafio no seu processo de cura. O mundo que te rodeia nem sempre reage bem quando começas a mudar. Sofia começou a notar que algumas pessoas na sua vida não estavam confortáveis com a sua transformação. Quando alguém que sempre foi complacente começa a dizer não, as pessoas que se beneficiavam da sua submissão podem reagir com surpresa ou desconforto. Isso é completamente normal. Em terapia, este é um momento difícil, porque o medo de perder os outros pode fazer-nos duvidar do nosso próprio crescimento. Mas aqui há algo fundamental que devemos lembrar. Se alguém só te quer na sua vida quando não tens limites, então não te quer de verdade. Jung dizia que aqueles que não podem aceitar a tua evolução são os que só amavam a tua versão ferida. Sofia entendeu isto quando teve uma conversa com a sua amiga Laura. Laura disse-lhe algo que ressoou no seu coração. Quando começas a amar-te de verdade, dás-te conta de quantas relações estavam baseadas na tua falta de amor próprio. Sofia ficou em silêncio refletindo. Deu-se conta de que durante anos acreditara que o amor devia ser ganho, mas agora estava a aprender uma verdade muito mais profunda. O amor saudável não se luta, não se implora, não se mendiga. O amor real simplesmente se dá livremente ou não é amor. Um dos maiores desafios que enfrentou Sofia foi a sua relação com a sua mãe. Muitas vezes, a raiz das nossas feridas mais profundas está na nossa família, não porque os nossos pais fossem pessoas más, mas porque eles também tinham feridas não curadas. A mãe de Sofia crescera num ambiente onde o amor se dava com dureza, e o que não curamos, repetimos. Sofia deu-se conta de que a sua mãe não soubera dar-lhe o amor incondicional que ela precisava, porque simplesmente nunca o recebera. Pela primeira vez, Sofia pôde vê-la não só como a sua mãe, mas como uma mulher com a sua própria história, com as suas próprias feridas. Este é um ponto de viragem em qualquer processo terapêutico. Compreender isto não significa justificar o dano. Não significa dizer que estava bem o que aconteceu. Mas significa libertar-se do ressentimento e deixar de carregar com um peso que não lhe corresponde. Porque o verdadeiro fecho não ocorre quando o outro muda. Ocorre quando tu decides curar, embora a outra pessoa nunca peça perdão. Quando Sofia olhou para a sua vida desde esta nova perspectiva, entendeu que todo o seu processo a levara a um só destino: amar-se a si mesma. Já não precisava da aprovação dos outros, já não mendigava amor, já não tinha medo de dizer não. Tornara-se a mulher que a sua menina interior sempre precisara.
E esse era o maior ato de cura. Agora, quero deixar-te uma pergunta. Que relação na tua vida mudaria se hoje começasses a escolher-te a ti mesma? Se esta história ressoou contigo, deixa nos comentários. Hoje escolho priorizar-me e dar-me o amor que sempre busquei fora. Porque a transformação mais poderosa ocorre quando te das conta de que tu és a pessoa que estiveste à espera. Jung falava do inconsciente coletivo, a ideia de que as feridas não resolvidas de uma geração se transmitem à seguinte. Muitas vezes, sem nos darmos conta, repetimos padrões familiares, carregamos medos que não nos pertencem e perpetuamos dinâmicas que aprendemos na infância. Sofia estava num momento crucial do seu processo de cura. Trabalhava na sua autoestima, nos seus limites e na sua independência emocional. Mas havia algo mais profundo que precisava de enfrentar: a sua relação com a sua mãe. Ao visitá-la, Sofia sabia que não se tratava apenas de uma conversa. Estava a romper com um ciclo geracional. A mãe de Sofia notou as mudanças na sua filha. Já não era a jovem complacente que sempre dizia sim para evitar conflitos. Já não buscava desesperadamente a sua aprovação. Pela primeira vez, Sofia não se sentia culpada por ser quem era. Mas a sua mãe não reagiu com alegria. Mudaste muito, Sofia. Já não és a mesma. Noutro momento, esse comentário tê-la-ia feito duvidar. Ter-se-ia esforçado por demonstrar-lhe que ainda era a sua filha, que ainda merecia o seu amor. Mas desta vez a sua resposta foi diferente. Com calma e segurança, olhou para a sua mãe e disse: Sim, mãe, estou a mudar. E sinto-me bem com isso. A sua mãe ficou em silêncio. Pela primeira vez, Sofia não reagiu com raiva nem com submissão. Não tentou justificar-se, não tentou convencê-la, não se sentiu culpada por ser diferente. E nesse instante, entendeu algo fundamental. A sua mãe também tinha uma menina interior ferida. Quando curamos, podemos ver com mais clareza o dor dos outros. Mas aqui há uma diferença-chave. Podemos vê-lo sem o carregar como se fosse nosso. Sofia compreendeu que não podia mudar a sua mãe. Não podia obrigá-la a curar-se. Não podia fazer com que visse as coisas desde a sua perspectiva. O único que podia fazer era decidir o que fazer com o seu próprio dor. E nesse momento, a sua mãe, com uma voz mais suave, disse-lhe: Fico feliz que estejas feliz. Era uma frase simples, mas Sofia soube que com essas palavras algo mudara. Ela quebrara o ciclo. Não só muda a tua vida, também transforma as gerações futuras. Ao sair da casa da sua mãe, Sofia sentiu algo diferente. Paz, pela primeira vez, não estava a lutar contra o seu passado. Não o apagara. Não o esquecera. Mas integrara-o. Este é o ponto onde ocorre a verdadeira transformação. Curar não significa eliminar a dor. Significa aprender a viver sem que essa dor controle a tua vida. Agora quero deixar-te com uma pergunta. Em que relações da tua vida notas que estás a mudar ao começar a curar? Talvez tenhas sentido que algumas pessoas se afastam. Talvez tenhas notado que outras não compreendem o teu processo. Lembra-te disto, a tua evolução não é para que os outros a entendam. É para que tu possas viver em paz contigo mesma. Depois de ver como o processo de Sofia impactou as suas relações e lhe permitiu romper ciclos geracionais, é momento de aprofundar nas ferramentas terapêuticas que podemos extrair da sua história para as aplicarmos na nossa própria vida. Jung ensinou-nos que o processo de cura não é um destino final, mas uma viagem de autoconhecimento. É um caminho em que pouco a pouco integramos o que antes estava fragmentado na nossa psique. Na história de Sofia, vemos como este processo se desenvolve em várias etapas. Reconhecer a ferida, conectar com a menina interior, reescrever a história pessoal. Agora exploraremos como podes aplicar cada um destes passos na tua vida. 1. Reconhece a ferida. Um dos maiores desafios na vida adulta é que muitas pessoas não estão conscientes de que as suas dificuldades atuais têm raízes na infância. Sofia, por exemplo, não entendia por que lhe custava estabelecer limites, buscava validação nos outros, sentia uma profunda insegurança emocional, até que a sua amiga Laura lhe falou sobre a menina interior. Ela nunca considerara que os seus problemas tinham uma origem mais profunda.
Exercício para reconhecer a tua ferida. Pega numa folha de papel e escreve os problemas emocionais que enfrentas na tua vida. Pergunta-te, quando começou este padrão? Lembras-te de ter sentido isto na tua infância ou adolescência? Quando observamos os nossos problemas desde uma perspectiva mais profunda, começamos a notar a conexão entre o passado e o presente. 2. Conecta com a menina interior. Quando Sofia visualiza a sua menina interior pela primeira vez, encontra-se com uma menina triste, insegura e com medo de ser repreendida. Esta imagem simboliza como o seu subconsciente ainda carregava a ideia de que devia ser perfeita para ser aceita. Jung dizia: até que tornes consciente o teu inconsciente, este dirigirá a tua vida e chamar-lhe-ás destino. Se não conectarmos com a nossa menina interior, continuaremos a repetir os seus medos sem nos darmos conta. 3. Reescrever a história pessoal. Quando Sofia escreve uma carta à sua menina interior, está a reescrever a sua narrativa interna. Diz à sua menina que já não precisa de ser perfeita, que agora está segura. Este é um ponto crucial em terapia. O que nos disseram no passado não tem de continuar a definir-nos no presente. Jung explicava que o processo de individuação consiste em integrar todas as partes do nosso ser, incluindo aquelas que antes rejeitávamos. A história de Sofia é um lembrete de que curar é um ato de amor próprio. Não se trata de esquecer o passado, não se trata de eliminar a dor. Trata-se de integrá-la e aprender a viver com ela sem que controle a tua vida. No processo de cura de Sofia, houve um momento crucial em que se deu conta de algo fundamental. Ela mesma estivera a perpetuar o seu próprio sofrimento. Sem se dar conta, permitira dinâmicas que a magoavam. Não porque quisesse fazê-lo, mas porque a sua programação emocional a levava a repetir o conhecido. Acostumara-se a dizer sim quando queria dizer não, a esforçar-se em relações onde não se sentia valorada, a buscar validação nas pessoas erradas, mas quando tomou consciência destes padrões, soube que devia rompê-los. 4. Identificar e romper padrões de autossabotagem. Um dos momentos mais poderosos na sua história foi quando reconheceu como se estava a sabotar sem se dar conta. Cada vez que o seu chefe lhe pedia que trabalhasse mais horas, automaticamente dizia sim, embora estivesse exausta. Cada vez que um ex-namorado reaparecia na sua vida, sentia a necessidade de buscar a sua validação, como se o seu valor dependesse de ser aceite por ele. Até que um dia, algo mudou. Quando começou a estabelecer limites, deu-se conta de algo que ninguém lhe advertira. De repente, aqueles que se beneficiavam da sua falta de limites começaram a queixar-se. O seu chefe olhou-a com desaprovação quando rejeitou ficar mais tempo no escritório. O seu ex-namorado tentou manipulá-la emocionalmente quando ela deixou de buscar a sua aprovação. Mesmo alguns amigos pareciam incomodados porque já não estava tão disponível para resolver os seus problemas. É um fenômeno muito comum em terapia. Quando uma pessoa começa a mudar, o seu entorno resiste. Jung dizia: não despertamos para a consciência sem dor. Isso significa que quando decidimos curar, inevitavelmente haverá momentos incômodos e desafiantes. No entanto, esse mal-estar não é um sinal de que estamos a fazer algo mal. É um sinal de que estamos a crescer. 5. A relação com os pais. Curar sem justificar. Um dos momentos mais impactantes na viagem de Sofia foi o reencontro com a sua mãe. Durante muito tempo sentira que a sua mãe representava a fonte de muitas das suas crenças limitantes. A ideia de que devia ser perfeita para ser amada. O medo da rejeição se mostrasse a sua verdadeira essência, a sensação de que a sua voz não era importante. Mas quando a olhou com outros olhos, algo mudou. Pela primeira vez, em vez de a ver só como a sua mãe, viu-a como uma mulher com uma história, com feridas, com medos próprios. Compreendeu que a sua mãe também fora uma menina em busca de amor, que também crescera num ambiente onde se lhe exigia demasiado e se lhe dava pouco afeto. E nesse instante, Sofia sentiu algo que nunca sentira antes: compaixão. Este é um ponto de viragem em qualquer processo de cura. Quando entendemos o dor dos nossos pais, podemos perdoá-los. Mas aqui há uma diferença crucial. Perdoar não significa justificar o dano.
Perdoar não significa minimizar o nosso dor. Significa libertar o nosso coração do ressentimento. Porque agarrar-nos à raiva não nos protege. Encerra-nos numa prisão emocional. 6. Integrar o passado sem deixar que nos controle. O final da história de Sofia deixa-nos uma lição profunda. Curar não significa apagar o passado. Significa aprender a viver sem que este nos controle. Quando Sofia encontrou uma velha foto da sua infância e disse a si mesma: "Conseguimos", não foi só uma frase, foi o símbolo da sua transformação. Já não era só a menina ferida, já não era só a adulta que se exigia demasiado, era ambas as coisas ao mesmo tempo. E pela primeira vez estavam em equilíbrio. Jung dizia: "O verdadeiro viagem é para dentro." A paz não se encontra em mudar os outros. A paz encontra-se em transformar a relação que temos conosco mesmos. A história de Sofia é um reflexo do caminho que todos percorremos quando decidimos curar. Ensina-nos que curar não significa esquecer, mas integrar, que estabelecer limites não é egoísmo, mas amor próprio, que romper ciclos não significa rejeitar a nossa história, mas aprender dela, e, sobretudo, que o maior ato de amor é escolhermos-nos a nós mesmos. Se esta história ressoou contigo, convido-te a fazeres uma declaração pessoal. Nos comentários, escreve: "Hoje escolho dizer sim a recuperar a minha essência, porque a verdadeira transformação começa com a decisão de sermos quem realmente somos." Agora quero fazer-te uma pergunta direta. De que maneira te identificaste com Sofia? Talvez tenhas notado que, tal como ela, sempre buscaste aprovação externa e te custou estabelecer limites. Aprendeste a calar a tua voz para evitar conflitos. Nas tuas relações, sentes que deves esforçar-te para seres querida. Se é assim, pergunta-te: quantas decisões tomaste desde o medo da rejeição em vez de desde a tua verdadeira autenticidade? Ensinaram-te na infância que o amor só se recebe quando te comportas de certa maneira. Se descobres que tens uma voz interna que constantemente te exige mais, te critica ou te diz que não é suficiente, é hora de mudar essa narrativa. O teu menino interior merece amor, merece ternura, merece liberdade. E tu és a única pessoa que pode dar-lhe. Hoje escolhe tratar-te com a mesma compaixão com que tratarias uma criança que só precisa de amor. Obrigada por ficares até o fim. Vemo-nos no próximo vídeo.